Você já tentou aprender um novo idioma, fez aulas, decorou regras, estudou gramática, mas quando chega na hora de falar, você trava. Se você já passou por isso, fica aqui comigo, que hoje eu quero te passar 3 pontos essenciais para quem quer aprender um novo idioma. Tudo isso baseado na minha experiência, nada técnico, só que o que realmente funcionou comigo no inglês, no espanhol e agora no francês. Eu sou estudante agora de francês. O primeiro ponto essencial para a gente aprender um novo idioma é que você utilize todas as habilidades essenciais desde o início. Ler, ouvir, falar e escrever. Nossa, como assim? Eu já estou assustada. Tem que usar tudo ao mesmo tempo? Meu Deus, que complexo. Não, gente, calma. Calma, calma. Tudo vai se resolver. Chega, nada de ansiedade. As coisas vão ser simples. Então, em todos os tópicos, eu vou sempre falar o porquê que a gente tem que fazer isso e como que a gente vai fazer isso. É as duas respostas que você precisa. O porquê que a gente tem que fazer dessa forma e como que eu posso desenvolver isso de forma simples. As opções, você escolhe qual que se adequa melhor aos seus estudos, tá bom? O porquê que nós temos que desenvolver todas as 4 habilidades ao mesmo tempo. Porque muita gente não sabe que o aprendizado dessas habilidades, ele pode ser individualizado. Então, muitas pessoas sabem toda a parte de compreensão de texto e têm um amplo vocabulário, um amplo conhecimento de vocabulário, porém, elas não conseguem falar. Por exemplo, um aluno de pós-graduação, ele começa a ler muito artigo científico e ele estuda bastante, né? E rapidamente ele consegue ler e muitas vezes escrever. Então, ele tem uma boa base de leitura e de escrita, mas isso não faz com que ele fale. Outro exemplo bem legal é que as pessoas que vão trabalhar nos Estados Unidos, elas aprendem utilizando a audição. No geral, tá, gente? Mas quando a pessoa vai trabalhar lá, ela geralmente não vai fazer um curso. Ela quer trabalhar, ganhar dinheiro. Então, o que ela faz? No geral, elas aprendem no dia a dia, durante o trabalho. Ouvem, associa com a ação que está sendo executada naquele momento e, de acordo com a repetição diária, a pessoa começa a falar. E muitas vezes as pessoas, elas falam o outro idioma da onde elas estão trabalhando, mas elas não conseguem escrever corretamente, elas não conseguem ler coisas complexas. Entendeu agora que o aprendizado pode ser compartimentalizado e o que pode ser frustrante pra gente? Porque imagina, você sabe ler e você sabe escrever, mas você não consegue se comunicar. E uma pessoa, quando ela começa a estudar um novo idioma, ela tende a ir para essa zona de conforto, da leitura, da escrita, porque o falar é uma exposição a mais, então as pessoas muitas vezes não se sentem confortáveis. E o outro motivo é que as pessoas acreditam que você precisa de um amplo vocabulário para você começar a falar. Isso não acontece, isso não é verdade. A gente pode começar a falar com pouco vocabulário. E é um dos erros que eu comecei quando eu comecei no inglês. Eu tinha muita vergonha de falar, eu tinha muita vergonha de me arriscar. Então eu estudava muito a parte de escrita, a parte de leitura. Achava que isso ia me dar base na hora que eu fosse falar, na hora que eu fosse entender, para poder responder. E isso é um mito, doce ilusão. Agora nós vamos pro como. Como que eu vou desenvolver as 4 habilidades ao mesmo tempo, ouvir, escrever, falar e ler, de forma simples? Bom, a questão é, desde a primeira aula você começa a escrever frases simples do seu cotidiano e você já vai começar a treinar. Faça uma lista de frases simples, sabe? 50% do seu tempo vai ser para você treinar essas frases. Então, se você estuda 1 hora por dia, 50% do seu tempo vai ser treinar essas frases do seu cotidiano. Então, quando você estiver na sala de aula, quando você estiver estudando em casa, veio alguma frase na cabeça, não conseguiu falar, anota em português mesmo, para depois, quando você tiver um tempinho, você vai lá e você traduz e joga nesse banco de dados de frases cotidianas que você vai precisar para você treinar. Sabe quando você tenta perguntar alguma coisa pro professor e não vem? É uma coisa simples, uma frase simples, mas você não consegue e acaba que você não tira essa dúvida no momento. Anota essa frase. Anota para quando você estiver estudando, você traduz e joga no seu banco de dados. Nada de frases complexas, frases com 2 orações. É coisa simples do cotidiano. Você começa com pouco. Eu acordo às 7 horas da manhã. Eu vou pro trabalho de carro. Meu prato favorito é lasanha. Professor, não entendi. Pode repetir? Por favor. Então, assim, frases que todo mundo utiliza no dia a dia. Você pode também usar o chat GPT, pedir frases simples do cotidiano para que você possa treinar. Mas é interessante você já ir anotando as suas próprias frases, as suas próprias demandas que você vai lembrando durante o dia, para que você consiga é mais útil, sabe, nesse primeiro momento, frases que realmente você surge a demanda e você não consegue falar e você anota para você lembrar depois. Mas se você não tiver com esse tempo, vai lá no chat GPT e pede para ele. Qual foi a essência desse nosso tópico das habilidades? As habilidades têm que andar juntas desde o início. Você tem que treinar a sua fala. E não é necessário ter muito vocabulário para você começar a falar.
O segundo ponto que nós vamos falar aqui, que é essencial para a gente aprender, gente, é assim, não existe outra forma. Repetição é a chave do sucesso. Repetição é a chave do sucesso. De novo, não, brincadeira, já entenderam, né? Repetição é a alma do negócio quando se trata de aprender um novo idioma. E eu sei que repetição parece chato, mas não existe atalho. A repetição é que vai transformar palavras soltas em memória automática. Todos os poliglotas sabem este segredo, tá? Eu posso te dar algumas dicas, eu posso te dar algumas opções para que isso seja menos entediante. Mas se você conseguir vencer esse tédio, sabe esse tédio inicial da repetição, você certamente terá o queijo e a faca nas mãos para poder aprender um novo idioma, o idioma que você escolher. Então vamos responder o porquê. Por que que a gente tem que utilizar a repetição para aprender um novo idioma? Como que os bebês aprendem a falar a sua língua mãe? Ouvindo repetidamente as frases e palavras, lógico, associado às ações que as pessoas estão fazendo, e em um dado momento eles criam essa associação, né? E através da repetição diária que eles criam essa associação. Então, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai utilizar a repetição de forma que a gente consiga aprender mais rápido? A primeira dica que eu tenho para vocês e que eu uso há muito tempo é o Anki. É um software que utiliza o sistema de repetição espaçada com flashcards para otimizar a sua memorização. Então você vai pegar aquelas frases simples lá, vai jogar no sistema de cartas e o sistema ele vai mandando para você durante os seus estudos e você diz se tá fácil, se tá difícil e de acordo com a sua avaliação ele vai espaçar, ele vai mandar mais vezes ou ele vai espaçar esse envio dessas cartas. Por isso que você vai criar o seu banco de dados para que você coloque lá no Anki. Tem vários aplicativos hoje em dia. Inclusive, depois disso, acho que o Anki é de 2006, é um aplicativo muito antigo, eu uso Anki há muito tempo. E vários outros cursos de idioma lançaram seus aplicativos revolucionários, prometendo muita coisa diferente, que na verdade é a mesma coisa que o Anki já oferece há bastante tempo. Depois eu ponho um íconezinho para vocês verem, para não baixar aplicativo errado. Mas assim, é um aplicativo que ele é basicão e faz o que tem que fazer. Ele entrega o que tem que entregar, entende? Segunda dica que eu vou passar para vocês também é um app, mas ele vai ser focado mais na sua pronúncia. Na verdade, ele trabalha todas as habilidades, mas ele foca mais na sua audição e na sua pronúncia, que é o Cake. O Cake é muito bom esse aplicativo. Eu lembro que para o inglês eu usava ele grátis e ele entregava muita coisa. Hoje em dia ele não entrega tanto mais de forma grátis, mas olha, procure um aplicativo porque compensa. Eu sei que muitas vezes é uns R$100 e poucos por ano e é um dinheiro muito bem gasto, porque esses aplicativos eles têm muita atividade interativa, tem trechos de filme, trechos de música para você estudar, eles oferecem vários quizzes diferentes, você tem diálogos em que você grava a sua voz e os sistemas são muito bons hoje em dia. Então hoje tem inteligência artificial, né, gente? Então a gente tem que utilizar ao nosso favor. Você vai treinar a sua fala, você vai melhorar muito a sua audição e nada de você pegar um diálogo, fazer um diálogo uma vez e já pular para outro diálogo. Você vai fazer aquele diálogo exaustivamente, até o seu cérebro responder sozinho, ele falar sozinho, até a sua pronúncia estiver clara e perfeita, porque é isso que vai fazer você evoluir. Todas essas dicas que eu tô dando dentro da repetição, elas trabalham todas as habilidades, mas você escolhe o que acha melhor. Mas a próxima habilidade que eu vou falar é música. E essa dica é básica, mas a maioria das pessoas ignoram. É uma pena porque principalmente para quem vai trabalhar e tem um deslocamento aí de no mínimo 30 minutos por dia. E outra coisa, primeiro, para quem quer, eu vou deixar aqui o meu link do Spotify. Lá tem pastas em inglês, tem pasta em espanhol, tem pastas em francês. E são músicas que eu já selecionei, músicas que eu gosto, músicas que são mais tranquilas de aprender, tá bom? Mas saiba escolher as músicas que você vai estudar. Muita gente vai lá e escolhe o cantor ou a banda que gosta, mas nem sempre são boas músicas. A música tem que ter uma letra simples, não tem que ter muita gíria. Ela tem que ter uma letra suficiente para você ampliar seu vocabulário. São coisas assim, tem que ter às vezes uma melodia que seja impactante, que te anime, sabe? Quando eu estava aprendendo espanhol, eu trabalhava viajando. Eu dirigia cerca de 10 horas por semana. Então era muito tempo na estrada e era muito tempo perdido, muito tempo ocioso. E eu comecei a ouvir muita música em espanhol, fiz uma pasta. Só que eu vi que eu aprendia melhor da seguinte forma. Eu escolhia uma música aleatória, ou no Google, ou no YouTube, ia lá no Spotify, dava uma olhadinha na letra, né, porque pra ver se a letra era boa ou não. E colocava essa música na pasta e eu ouvia essa música incessantemente. Então o cérebro ele já aprendia a melodia.
Meu cérebro ouvia sucessivamente aquela música e ele já se adaptava à melodia. Depois que eu já tinha ouvido exaustivamente essa música, é que eu ia aprendê-la. Eu pegava, escrevia, porque eu sou aquela dos cadernos, né? Eu tenho vários cadernos para tudo. Então, eu escrevia essa música espaçado para colocar algumas observações se precisasse. E aí, depois eu ia treinar a música. Mas é muito mais fácil quando a melodia já está gravada. Você aprende mais rápido. Quando chega naqueles pontos de pronúncia, onde é mais rápido, é mais difícil, você vai pegar muito mais rápido, porque a melodia já tá ali e aquilo já cria um dinamismo maior para você aprender. Não escreva e tente decorar uma música para depois cantá-la. Primeiro você ouve a melodia, grava a melodia, para aí sim você gravar a letra da música. E depois que eu fiz isso, gravava a letra da música, eu ouvia essa música assim, até não aguentar mais. Sabe quando o cérebro começa a cantar sozinho? Eu tenho várias músicas que assim, o meu cérebro ouviu o toque da música, ele já, eu não preciso nem pensar. A boca já abre e já sai cantando, sabe? Eu acho que não sei, gente. Eu tô falando aqui, não tenho nada técnico, mas é o que eu sinto. Então, assim, eu já processo aquilo ali de uma forma totalmente automática. E música vai acelerar o seu entendimento. O seu entendimento e a sua fala também. Mas o seu ouvido vai afinar o seu ouvido muito mais do que qualquer outra coisa. Mas, lembrando sempre, a gente precisa da repetição. Eu sei, tá repetitivo esse ponto, mas é pra isso mesmo, pra você entender que é a forma de se aprender um idioma. Muita gente fala de uma dica aqui aleatória, que eu vou sair um pouco do assunto. Mude o seu celular e o seu computador para o novo idioma que você estiver aprendendo. Eu acho que a gente não tem nada a perder, mas nunca funcionou pra mim. Por quê? O celular e o computador você usa todos os dias. Tudo passa a ser automático. E palavras soltas. Palavras soltas são muito difíceis de aprender, ela precisa de um contexto. E toda vez que eu mudava meu celular pro idioma, ou o computador também que eu já fiz, não funcionou bem pra mim. Eu acho que não tem por que não fazer, mas também não vá com expectativa nisso. As pessoas sempre falam disso como se fosse algo assim revolucionário, que isso te traz imersão. Não traz imersão porque o cérebro, ele automatiza tudo aquilo que você faz diariamente. E como você faz aquilo repetidas vezes, você passa a não enxergar mais. Você faz tudo no automático. Você não passa a enxergar as palavras. Então, assim, eu nunca aprendi nada mudando o celular e o computador. Mas, se você tá começando agora, tenta. Vai que pra você funcione. Segundo ponto que nós estamos conversando. O vocabulário, ampliar vocabulário continua não sendo importante. Você consegue falar com pouco. Mas é lógico, com o tempo, quanto mais você ampliar, melhor é. Mas nesse primeiro momento, você precisa falar. E para isso, nós temos o terceiro tópico essencial. Perder o medo de se arriscar. Gente, não existe outra forma. Então você precisa desenvolver as habilidades ao mesmo tempo, porque senão em alguma você vai ficar para trás e isso vai te gerar frustração. Você precisa da repetição para você conseguir vencer esses obstáculos iniciais e tudo que você vai aprender, você vai precisar da repetição, mas você não faz nada se você não vencer o medo. Você pode ser o melhor da turma em gramática, você pode ser um romancista, escrever maravilhosamente bem, e você não conseguir se comunicar. E olha o quanto isso é frustrante. É muito frustrante. A verdade é que o medo, ele paralisa e ele frustra. Para quem é muito fechado, eu indicaria o seguinte. Primeiro, faça aulas em turma. Para mim foi muito bom no inglês, acelerou o meu processo. E ainda mais que eu entrei numa turma que estava bem acima de mim. Então, assim, eu fui puxada, sabe? Eu realmente tive que, ralar para poder chegar no nível deles. Então, isso te ajuda bastante. Isso te ajuda a te expor mais do que você fazer aula só com um professor. É quem tem possibilidade, tá? Porque a gente dá a opção para quem tem possibilidade. Outra coisa que não está acessível para todo mundo, mas que é algo que acelerou o meu processo, fazer intercâmbio. Então eu fiz o meu intercâmbio com 30 anos de idade e para mim foi um divisor de águas na minha vida pessoal como um todo, não só no inglês, mas na minha vida de perder o medo de viajar, perder o medo de falar, porque você tá sozinho, você precisa tentar, você não tem como fugir, é você ou você precisa dar a cara a tapa. Tem um mês só por causa do trabalho, no idioma em si eu não evoluí tanto, mas eu evoluí no medo de tentar. Então eu parei de ter medo de tentar, de ter medo de falar. Isso foi uma quebra, assim, sabe? Foi um divisor pra mim. Não teve tanta evolução, porque um mês é muito rápido, né? Você não tem como. Mas é interessante, porque eu fiz isso aos 30 anos e tem muita gente que acredita que intercâmbio é pra adolescente. E não é, gente. Hoje em dia, intercâmbio é pra todas as idades. Essas escolas, elas são muito estruturadas. A gente dividia a turma, era 30 mais, né? Então eu fiquei na 30 mais, que era pessoas acima de 30 anos. Mas você escolhe, se você quer ficar com jovens também, não importa.
Mas assim, tinha pessoas de 40, de 50, de 60 anos da minha turma, de todos os países que você possa imaginar. Eu fui passar um mês em Malta, na Europa. O paraíso é lindo. E pra mim, assim, eu fui sozinha. Isso teve uma mudança em mim. Eu tô falando isso, eu sei que não está acessível pra muita gente. E pra aquelas pessoas que estão acessível, muitas vezes elas não fazem. Por medo ou por achar que isso não tem nada a ver com uma pessoa que já tá, eu tenho 50 anos, eu tenho um dos filhos criados, eu vou fazer um intercâmbio. Sim, você pode fazer um intercâmbio. E isso é uma coisa totalmente inovadora, assim, pra você. E vai ser uma coisa totalmente inovadora pra você. Porque são muitos obstáculos que a gente coloca. O primeiro obstáculo da vida a gente coloca o dinheiro. Depois a gente muitas vezes tem o dinheiro pra fazer as coisas e a gente não faz, porque você já colocou outros obstáculos na frente. É uma ótima opção para quem pode. Outra opção, para você perder o medo, faça aulas com nativos. Hoje em dia online tem muitas aulas, principalmente com preços muito acessíveis. Isso vai te ajudar a perder um pouco do medo, porque só quando você fala, nossa, eu vou falar com um nativo, meu Deus do céu, isso já destrava bastante. Porque, né, você tá ali, faça aula de conversação. Você tem o seu professor já, a sua escola, tá ótimo. Então vai lá online, faça aulas de conversação com o nativo. Não precisa ser aula de gramática, aula de conversação. Então gaste o seu dinheiro com isso, com uma pessoa nativa, que eu acredito que também vai ajudar você a perder o medo. São desafios que a gente vai tentando superar e a gente vê o que é melhor pra gente. A questão é, em algum momento você tem que sair dessa zona de conforto, não tem outra alternativa. A gente precisa realmente entender que sem você quebrar essa barreira, não tem como você falar. Então nós falamos das 3 coisas essenciais para aprender um novo idioma e eu acredito, eu tenho certeza que vocês vão tirar muito proveito disso. Mas eu vou falar mais um ponto para vocês, eu tô entregando um bônus aqui, gente. E o ponto que nós vamos falar é sobre imersão cultural. Então este último item, ele não é essencial, ele vai te dar mais ânimo para você aprender a aumentar o seu interesse e o seu prazer em estudar. Por quê? Porque quando você começa a imersão em outra cultura, é um mundo novo que se abre à sua porta. É uma sensação muito boa. Eu me apaixonei pelo espanhol através da imersão cultural. Porque quando você vai estudar inglês, geralmente nós crescemos dentro da cultura, né, americana. Então, assim, você já vê filmes ali, o Central Park, as pessoas tomando seu cafezinho e você já cresce a parte do Natal, que pra eles sempre foi muito presente, né? E você cresce já meio que envolvido, mesmo na TV aberta, você já cresce envolvido pela cultura americana. Mas aí, quando eu fui aprender o espanhol, eu me apaixonei pelo idioma a partir do momento que eu comecei a entender mais sobre a cultura. Então, quando eu comecei a pesquisar música, descobrir novos ritmos. Eu adoro flamenco, eu adoro guitarra peruana, que é lindo. Eu adoro reggaeton pra dançar, sabe? Pra aprender algumas músicas eu uso reggaeton. E você começa a aprender que o espanhol tem algumas variações. Você tem o espanhol rioplatense, que é Argentina e Uruguai. Aí o espanhol da Espanha tem algumas variações na pronúncia. Aí o México, eu já consumo bastante séries do México, porque são mais claras e mais fáceis de entender. As colombianas eu já tenho mais dificuldade. E você começa a se abrir, assim, sabe? Um leque de opções. Aí você começa a aprender um pouco mais sobre as comidas de cada região. E é um mundo que se abre e isso me deslumbrou de uma forma muito legal, assim. Virou um hobby pra mim. Então o inglês pra mim foi um pouco arrastado, assim. Eu tive que aprender porque é obrigatório aprender. Mas o espanhol eu aprendi porque eu gostei, porque eu queria aprender. E não vem com essa, querido, de que espanhol é fácil, tá? Tem gente aí que se engana achando que espanhol é fácil e não é. Mas enfim, o aprendizado de um idioma pode ser o seu hobby, porque são muitas coisas interessantes que você aprende ao longo do caminho. Como que as pessoas se comportam, como que as pessoas... Muitas vezes a gente fala muito mal da cultura europeia, mas que muitos comportamentos são em função cultural das pessoas, sabe? Existem os pós e os contras de todas as culturas. Então quando você começa a entender isso de uma forma mais... Você fica mais imerso nesse mundo, e nesses aprendizados, fora as conexões que o seu cérebro está fazendo com os seus novos aprendizados. Para mim, aprender um novo idioma não tem muito sofrimento, sabe? Até porque eu não ponho muita pressão, assim. Eu tô aprendendo agora o francês, mas eu não ponho muita pressão de que eu tenho que falar hoje aquilo. Eu tô aprendendo muita coisa, eu tô absorvendo, usufruindo dessas novas coisas que eu tô aprendendo. Então, é bem tranquilo pra mim. Acho que o inglês é obrigatório, né? Mas os outros idiomas que você vai adquirindo é mais como se fosse um hobby, algo que te dá prazer. Tem que ser algo que te dá prazer também, senão você não vai querer fazer, né? Mas, no caso de tiver que fazer como inglês, então não tem que querer não, você faz mesmo, sabe? Você vai sem querer mesmo.
Vamos recapitular todos os pontos que nós conversamos e que realmente vai fazer diferença para você? Você não precisa de um vocabulário enorme para começar a falar. O segredo é usar as 4 habilidades desde o início. A repetição vai transformar tudo em memória automática, ok? E o mais importante, perca o medo de se arriscar. Vem cá, coloca aqui nos comentários qual desses pontos você já testou ou qual desses pontos você vai escolher para você praticar a partir de hoje. Lembra também de ver se vocês querem alguns vídeos nesse formato, se vocês querem mais vídeos falando sobre idiomas, de como eu estudo cada idioma individualmente ou culturalmente, o que eu absorvo de toda a parte cultural de cada idioma. Eu posso dar várias dicas aqui para vocês, então é só falar. Ah, eu quero inglês, eu quero espanhol, eu quero francês. Coloca aqui no comentário. Se você gostou desse vídeo, clique no gostei, compartilhe com seus amigos. Vai surgir mais conteúdo aqui do lado. Continue assistindo, tem muita coisa boa no canal e até o próximo vídeo.